Final muito tensa agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a gente preparou um VT especial para falar desse momento do CRB e o que deve vir aí no futuro. São 7 jogos pela briga no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada. A esperança pelo acesso se reacendeu após a vitória fora de casa contra o Goiás. Mas mesmo a apenas 4 pontos do G4, terminar dentro dele ainda é uma missão muito complicada para o Galo. Nesse mesmo período, no primeiro turno, o Galo emendou sua pior sequência em todo o campeonato. Após a vitória contra o Goiás na 12ª rodada, foram 6 jogos consecutivos sem vencer, sendo 5 derrotas e apenas 1 empate. A equipe regatiana só voltou a vencer na última rodada do turno, quando aplicou 4-0 no Novo Horizontino dentro do Rei Pelé. Eu acho que aquele momento do primeiro turno ele foi um momento natural de oscilação. Aí tem uma Série B que, se a gente pegar o top 10 hoje na tabela, que são todos os times que já brigaram e estão brigando pelo G4, se a gente pegar o top 10, muitos já estiveram dentro do G4, saíram, estão brigando ainda, todo mundo teve um momento de oscilação. Eu acho muito difícil que o CRB tenha um segundo momento de oscilação drástica como aquele, porque aquilo ali foi uma oscilação drástica. O CRB caiu de produtividade do 8 ao 80 rapidamente, mas dessa vez o CRB parece ter um pouco mais de constância e um pouco mais de nível de concentração que faltou um pouquinho naquela sequência contra a América, contra a Ferroviária, que talvez a gente não veja novamente nesse segundo turno. Dessa vez, o Galo não pode repetir a sequência ruim se quiser manter as chances de acesso até o fim do campeonato. Serão 7 jogos em 39 dias, pouco mais de um jogo a cada 5 dias. A equipe vai ter um bom tempo de preparação e precisa aproveitar para colocar dedicação total em buscar o grande objetivo. A previsão é que o clube precise de 5 vitórias e um empate para garantir o acesso, mas os tropeços de times acima podem abaixar essa pontuação de corte. Você tem equipes que vão ter 5 confrontos diretos, então o número de empates, o número de derrotas vai importar muito para o CRB, mas principalmente o próprio desempenho do CRB, porque o CRB vai ter alguns confrontos diretos muito difíceis. Ele vai pegar, por exemplo, o Curitiba lá no Couto Pereira. É um jogo difícil. Para o CRB, olhando no cenário mais positivo, que cai essa nota de corte, porque o CRB tem esses confrontos diretos e tem adversários do meio da tabela. O CRB também já não pega tantos adversários de baixo da tabela que vão estar desesperados por pontos. Então isso também pode ser um facilitador para o Galo. E a certeza é que dentro de casa o Galo não pode mais desperdiçar pontos. Serão 4 jogos, começando com a Ferroviária na próxima segunda. E conquistar essas 4 vitórias é essencial para deixar a tarefa do acesso um pouco mais próxima. Você garantindo os pontos em casa, o seu trabalho fora, você joga por um empate, joga por um resultado, você talvez não precise correr tanto atrás do seu adversário jogando fora de casa. Eu acredito que a mentalidade é essa. E aí o torcedor sabe disso. O torcedor provavelmente segunda-feira vai estar em bom público no estádio Rei Pelé contra a Ferroviária. A gente sabe, não é um horário bom. 9h30 da noite, numa segunda-feira, é bem puxado para o trabalhador. Mas é um torcedor do CRB que sabe que, estando lá, a probabilidade do CRB vencer é muito maior. São 11 vitórias em casa, 3 derrotas apenas e um empate. Então, é um número consideravelmente alto de chance do CRB vencer a Ferroviária na próxima segunda-feira. Rapaz, e agora que começa a pressão, né, Matos? Restam 7 jogos, a torcida já sabe que não vai cair e o CRB está vivo na briga pelo acesso. Esse jogo aí contra a Ferroviária é um jogo em casa, como falou ali o Matheus. O CRB tem 11 vitórias em casa, né? 11 vitórias em casa, o que é muito bom e mostra que a equipe desenrola bem jogando em casa. Fora é que são só apenas 3. Agora, o CRB vai ter fora de casa o América Mineiro, tem também o Novo Horizontino, que é o último jogo, e o Coritiba, que é o primeiro colocado, fazendo uma campanha muito boa, por sinal. Mas tem, além da Ferroviária, o Atlético Goianiense, tem o Operário e o Vila Nova. E a maioria desses times, o CRB não conseguiu vencer. Pelo contrário, né? A maioria desses 7 aí, o CRB perdeu. Então, o CRB vai precisar jogar muito mais para conseguir vitórias importantes nesse momento. E aí onde vem a minha pergunta, de onde vem a minha pergunta para você, Matheus? Você falou agora sobre os jogadores, respondendo ao Guilherme sobre questões individuais. O CRB contratou, tem 4 atacantes. Tem o Mikael, né, que teve um
probleminha, mas está sendo muito bem resolvido, tá, né? Aí tem o Breno Herculano, tem o William Potker e o Barceló. São atacantes que em algum momento já foram um sucesso em outros clubes. Mas no CRB, eles estão tendo aquela dificuldade para fazer os gols que a torcida gostaria, que todos nós esperávamos, né? Eles poderiam estar mais soltos e mais tranquilos para fazer os gols. Por que é? Que com essa cobrança, por que você acha que essa cobrança estaria atrapalhando realmente os jogadores? Ou seja, o fato deles não estarem conseguindo fazer gol vai atrapalhando para o próximo jogo e o próximo jogo, ou seja, o cara não consegue deslanchar. O que é que a psicologia poderia fazer para que o cara não sentisse tanto esse peso do que não vem conseguindo realizar e que deles, né, é muito cobrado? Perfeito. Primeiro de tudo, é importante a gente lembrar que atletas sempre se cobram muito, especialmente, eu acho que dentre todas as posições, na minha experiência de trabalho nesses anos, os atletas que são mais de posição mais ofensiva, especialmente os que estão cara a cara com gol, geralmente, são atletas que geralmente se cobram muito, têm um nível de autocobrança muito alto, tá? Porque, basicamente, né, a função deles é fazer aquilo, né, que é o momento mais esperado do jogo, né, que é o gol. Tem um que a gente chama de autoeficácia, né, que é basicamente você tem a capacidade, né, de fazer uma coisa, você tem a habilidade, as competências, né, você treinou para fazer tudo aquilo e você tem a crença que você é capaz de fazer aquilo, né. O desafio, enquanto profissional de psicologia, é entender o quanto essas duas coisas estão conectadas, especialmente, né, com esses atletas que tocam uma vez na bola, mas decidem um jogo, né? A gente pode pegar como exemplo o jogo contra o Avaí, né? Foi uma bola, né? Thiaguinho fez um gol, né? E aquela bola a gente foi, né, mantendo, né, o resultado até o final. Então, no dia a dia, o que é muito importante a gente estar auxiliando esses atletas é identificar justamente como é que está o balanço dessas duas coisas. A habilidade, a competência, o cara que é profissional, ele tem. Isso é um fato. Né? Ele não chegou onde chegou à toa, né? Ele não joga no CRB, né, à toa. Ele chegou no CRB porque ele é um profissional de excelência e foi identificado como um atleta potencial para estar ali. Então, a gente busca, né, alinhar esses pontos. Né? Então, aí eu posso utilizar como exemplo o Mikael, que veio fazendo, né, gols aí nas últimas partidas, né? É um atleta que eu sempre costumo dar muito feedback, né, em relação a... Desde de que voltou a marcar, né, em relação a como é importante manter essas crenças conectadas, né? O potencial existe, né? Um atleta que tem um histórico, né, profissional significativo. Então, a gente entra, né? Aí as ferramentas de feedback acabam sendo muito importantes, né? Até conversando com o professor Barroca esses dias, a gente falou, né, cara, feedback é quase tudo no futebol, né? A gente precisa a todo momento tá nessa relação de feedback constante, né, com a instituição, com os atletas, com todo, né, sistema humano envolvido, para que as pessoas entendam o que elas podem melhorar, o que elas podem potencializar, né? Então, acaba sendo o maior desafio, mas não diria que é exatamente assim, é uma pressão e perde o psicológico, não é isso, né? O jogo é difícil mesmo, a Série B, costumo dizer que de todas as divisões é a mais desafiadora, porque qual é a postura dos clubes geralmente? Gol, fecha a casinha, né? E aí você tem um desafio psicológico muito grande, né, de superar, né, o sistema defensivo. Nas outras divisões você já vê isso um pouco mais ameno. E aí a concentração é fundamental, porque você falando aí, eu me lembrando da Fórmula 1, né? Lembrando do Senna, do Piquet, dos nossos brasileiros e outros pilotos, que o cara fica ali, né, geralmente um pouco antes da largada, ele fica concentrado ali dentro do cockpit lá, né? E fica ali concentrado por 2, 3 minutos. E eu lembro, na época, que os narradores diziam, Senna está concentrando, o cara está ali, está revivendo como será aquele circuito, como vai ser a largada, o que ele vai fazer, a hora que ele vai apertar, tirar o pé da embreagem. Ou seja, funciona também no futebol desse tipo. A concentração do cara funciona assim também, Mauro? Sim. O Matheus, desculpe. Matheus. Assim que eu cheguei, né, primeiro pedido que eu fiz, eu preciso ir para vestiário no primeiro jogo. Preciso saber como é que é o vestiário, né?
E já me tranquilizou muito perceber que muitos dos atletas eles já realizam, né, isso que a gente chama de rituais, né, de preparação. Então você tem um atleta que já deixa o celular de canto, já se concentra. Você tem um atleta que procura orar e já mentalizar coisas positivas para jogo, né? Você tem atleta que gosta de ficar vendo, né, os vídeos que foram passados, né, dentro da pré-eleição. Então, assim como o Senna, na minha opinião, dos atletas que a gente teve, né, eu acho que inaugurou uma era de cuidado psicológico muito diferente, porque ele meditava, ele visualizava, ele conversava com ele mesmo para aperfeiçoar o mental dele, né? E no futebol isso serve também, né? A gente vê, por exemplo, tem uma falta muito clássica de um vídeo do Cristiano Ronaldo, né? Que ele vira, ele está de frente para a barreira, né? Ele fala, você, né, vai bater, vai passar a barreira e vai entrar, você já sabe fazer isso, né? Só faz. Então, o atleta ele faz isso também e dentro do nosso grupo a gente tem atletas utilizando dessas técnicas já por experiência, né? E alguns, aqueles que eu percebo que vale orientar, apontar algum exercício, a gente já tem passado também. Só antes o Léo encaça para mais uma pergunta.